Gente, dá só aí uma espreguiçada lá em cima, né, para a gente poder passar um pouquinho mais neutro o corpo aí para o Thiago, tá? Que a gente teve um conteúdo agora leve, bastante inspirador, e a gente vai vir agora com uma junção desse conteúdo, como construir isso que a Camila trouxe na parte de apresentação, de defesa, e que ela faz muito bem isso também. Então, dá uma relaxada aí no corpo, enquanto eu já vou chamando o Thiago. Thiago, então, seja muito bem-vindo. O Thiago é uma pessoa também que eu sempre falo, ele às vezes tem a síndrome do impostor, e eu vou puxar a orelha dele, Thiago Garcia, porque ele é um voluntário, inclusive, aqui da associação, ele é um voluntário estratégico, que é uma outra categoria que eu identifiquei há um tempo atrás. E um voluntariado estratégico, para mim, o que, que é? Não é a pessoa que vai ficar com você o tempo inteiro fazendo alguma atividade, mas é aquela pessoa que você vai acionar de confiança, que está vendo não tão de fora e nem tão de dentro, e que vai falar assim, cara, respira, ou vai para cá, ou vai para lá. Então, que você saiba que você é muito importante, você está aqui porque você é esse cara, então você não precisa estar aqui o tempo inteiro na minha orelha, né? Você tem uma importância muito grande para mim. Eu falo em outros encontros, já falei para ele presencialmente, já falei em outros movimentos, mas lá no início da pandemia, como todos vocês passaram por isso, eu tive vários gatilhos, pensei em desistir, a gente fez uma reunião de gestão aqui interna, ele falou, cara, falou uma meia dúzia de palavras ali sobre gestão e sobre o que ele estava antenado no mercado, e aquilo fez eu baixar a bola e fez com que a gente construísse todas essas ferramentas aí que vocês viram durante o período da pandemia, foram por causa de tanta gente que ajudou, mas por causa daquele momento decisivo que eu falei, tá bom, soube ouvir, soube aceitar que eu não ia transformar o mundo, que eu precisava primeiro olhar para mim, cuidar de mim. Então, muito obrigado, Thiago Garcia, é contigo. Bom dia, gente. Que alegria estar aqui. O Edu, ele puxa minha orelha mesmo, ele puxou mais cedo por essa questão que ele falou, e eu puxo a orelha dele às vezes. Esse episódio da pandemia foi bem isso. Primeiro eu queria começar agradecendo a todo mundo aqui. A gente somos mais de 60 pessoas num domingo. Aqui em Curitiba está mais ou menos ensolarado, que já é raro. Nos últimos 40 dias a gente só viu chuva. Mas eu queria agradecer a todo mundo e, de fato, agradecer o trabalho que vocês vêm fazendo, né? A gente vem acompanhando um mundo que parece que a gente está vivendo, sei lá, um dos piores momentos da história da humanidade, e eu acho que isso se dá à exposição que a gente tem hoje devido à tecnologia e à mídia, mas a gente foca muito nas coisas ruins, e eu sou um cara que acredita verdadeiramente que as pessoas boas são maioria. E que o trabalho que vocês estão fazendo aqui só me prova isso, né? Vocês são as pessoas que, de fato, fazem as coisas boas, e eu acho que a gente precisa reverberar essas histórias o máximo possível para que a gente consiga equilibrar, pelo menos, essa balança de que o mundo está indo por um caminho horroroso, mas, na verdade, não. A gente tem muita coisa boa acontecendo, é que a gente ainda não conta essas coisas boas na mesma proporção que a gente conta das coisas ruins. Então, eu estou até arrepiado aqui, de verdade, sem hipocrisia nenhuma, porque tá com vocês aqui, com tanta gente que está fazendo bem, que voluntariamente está fazendo bem, que pegou essa missão de tentar transformar esse mundo e tentar trazer luz para esse mundo, é algo que me motiva a estar aqui falando para vocês. O que eu posso ajudar um pouquinho a vocês continuarem fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo. Agradecer também as meninas, a Vivi e a Bela ali, que são as intérpretes de Libra. Eu falo muito rápido, então bebe uma água aí, gente, vocês vão precisar me acompanhar nessa velocidade que eu falo. Então vamos começar, né? Porque, deixa eu puxar a tela aqui e compartilhar com vocês. As intérpretes vão resumir as suas falas. Com certeza, com certeza. Né? Deixa eu puxar a janela, vamos ver se eu vou me dar bem com o autorizados aqui, né, a resumir a fala do Thiago, tá bom? Deixa eu puxar a apresentação. Vocês me avisem se vocês já estão vendo. Eu quero voltar a vê-los. Tá, beleza. Bom, eu tô com a tela cheia aí, eu acho. Não foi para tela cheia? Tá, com as laterais esquerdas das telas. Deixa eu parar aqui e tentar de novo, porque eu joguei a tela cheia e ele não puxou. É que eu tô com um desafio aqui de tentar vê-los também, entendeu? Eu quero continuar vendo vocês.
E é muito importante para mim. Primeira palestra 100% online, né? Já vinha fazendo algumas palestras no modelo presencial e híbrido, mas é a primeira. Estou me sentindo muito blogueirinho aqui, né? Fazendo live. E ainda com a intérprete de Libras é a primeira vez também. Vamos lá, vamos tentar de novo. Foi para a tela cheia? Ou não? Não, ainda tá lateral. Tem a tela cheia no meio, mas tem as caixinhas. Tentar a terceira vez aqui, porque sempre na terceira vai. Tá? E aí, agora foi? Espera aí, agora foi. Boa. Gente, então, qual a importância dessa questão de traduzir a sua arte, né? A gente vem de um papo com a Camila agora sobre essa questão de engajamento, e a gente vai falar muito sobre isso. Para mim, traduzir a sua arte, ela primeiro mexe com nós mesmos. Primeiro, vocês precisam traduzir isso para vocês. Eu vou convidar vocês aqui a dar um zoom na história de vocês, dos últimos anos, e da história que trouxeram vocês até aqui, porque, inevitavelmente, a gente passa por momentos de, como o Edu falou, síndrome do impostor, e a gente passa por momentos de questionamento, de crises existenciais. Se a gente não revisita a nossa história, e a gente tem essa tendência a esquecer e menosprezar todo o nosso caminho, né, a jornada que trouxe a gente até aqui. Então, se a gente não revisita a nossa história e não olha para ela com uma lupa, a gente vai se questionar, a gente vai fazer, nossa, será que eu sou capaz de estar fazendo o que eu estou fazendo? Será que era para estar aqui mesmo? Que maluquice foi essa que eu achei em algum momento da minha vida que eu era a pessoa certa para fazer isso? Então, primeiro, para quem a gente faz isso? Para nós mesmos. Segundo, para os nossos times. Somos todos líderes aqui, somos pessoas que lidam com os voluntários, com pessoas contratadas. A capacidade que a gente tem de manter o brilho nos olhos dessa pessoa, de engajar essas pessoas conosco, vai muito da admiração que eles têm por nós, pelo trabalho, pela instituição, pela organização. Então, a importância de se fazer esse movimento, de contar essa história, de olhar para essa história, também passa por isso, pelo engajamento. As pessoas, elas se engajam com histórias, com causas, com a empatia que elas têm, com a admiração que elas têm. É isso que faz o brilho no olho, é isso que traz as pessoas com a gente. E terceiro, para a gente contar isso para a sociedade, que é onde a gente vai abordar, e vocês já passaram por conversas da captação. As histórias movem as pessoas muito mais do que os dados. A gente vai passar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho sobre isso, mas são as histórias que movem, são as histórias que fazem as coisas acontecerem. Eu estava aqui mega preocupado com essa apresentação online, né? Eu estava aqui pensando, pô, liguei a câmera, tentei arrumar um pouco da bagunça aqui atrás, esse fone deixa o meu cabelo horroroso, ele chega pro ladinho. Olha eu fazendo piada para um grupo de especialistas, desculpa, gente. Mas eu brinco muito com essa questão de cabelo, porque é um fato na minha vida, né? E as pessoas acham que eu nasci sem cabelo. É impressionante. Tecnicamente eu nasci sem cabelo. Só que em algum momento eu tive cabelo. Isso me leva ao meu próximo slide, que é eu posso provar que eu tive cabelo. E aí, gente, dica para uma apresentação de sucesso. Comecem com slides impactantes. Eu gosto de começar com esse slide. Esse slide traz a galera para mim, né? Porque tem um impacto. Nessa época aí, gente, eu morava no Rio ainda. Eu sou carioca, eu acho que meu sotaque já denunciou isso em algum momento. Mas eu morava no Rio de Janeiro e me formei lá, passei a vida toda lá. Só que quando eu falo que eu morava no Rio, as pessoas olham para essa imagem maravilhosa. Essa imagem até toca a Garota de Ipanema na minha cabecinha aqui, quando eu boto essa foto linda do Rio. E quando eu falo para todo mundo que eu morava no Rio, todo mundo pensa nisso. Só que não era nesse Rio exatamente que eu morava. Eu morava nesse Rio aqui. Mais precisamente, numa cidade chamada São Gonçalo. Eu não sei, a gente está falando com pessoas do Brasil inteiro, talvez tenham cariocas aqui na sala que entendam de que local do Rio eu estou falando, mas eu trouxe um mapinha aqui para mostrar, de fato, a distância que eu ficava da capital do Rio de Janeiro. São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e São Gonçalo é um lugar, de fato, complicado. Ali dentro do estado do Rio de Janeiro, você tem lugares que são mais complicados do que outros. São Gonçalo é um deles. É um lugar, de fato, que tem seus problemas, sua falta de planejamento. É uma cidade que é considerada cidade dormitório, né? As pessoas moram em São Gonçalo e trabalham no Rio e em Niterói. E eu cresci, nasci ali em Niterói e cresci em São Gonçalo e passei por
situações na minha infância que, obviamente, eu tive que ter algum cuidado, né? E aí, falando da parte complicada do estado do Rio, era um lugar que tinha suas questões de desenvolvimento, de planejamento urbano e, sim, de violência também. E aí, eu entro num capítulo muito importante da minha história, que é, de fato, a minha primeira grande mentora de vida, que foi minha mãe, esta mulher que está ali com seus 3 filhotinhos abraçados, minhas 2 irmãs. E por que eu trago essa figura da minha mãe aqui, né? A gente vai falar muito sobre mentoria e sobre mentores que a gente tem na vida, e a minha mãe foi essa pessoa para mim. A minha mãe era uma pessoa super simples, naquele formato dona de casa dos anos 90, mas tinha uma sabedoria muito grande. Ela sabia que naquele contexto que eu estava socialmente, ela precisava guiar algumas escolhas da minha vida. Com quem eu andava, porque a gente sabe que nós somos, sim, a soma das pessoas que nos cercam, as influências que eu tinha naquela época. Então, a minha mãe, ela foi ali, durante a minha infância, controlando muito isso. Quem estava comigo, quem eram minhas influências, e colocando sementes em mim de que ela falava, cara, você tem que estudar, eu quero para você algo diferente, eu quero que você seja a primeira pessoa da nossa família, por exemplo, a se formar numa faculdade, que até então ninguém tinha feito isso, e eu fui uma criança que fui crescendo com isso. Infelizmente, e no ano de 2007, eu tinha 2007, eu já tinha 18 anos, estava para completar 18 anos, e a minha mãe veio a ter um tumor no estômago, a gente diagnosticou tarde, foram 3 meses muito difíceis do diagnóstico, enfim, até o momento em que ela faleceu. Eu com 18 anos ainda era um menino, né, eu tinha essa super mulher ali cuidando de mim, então eu tinha uma vida muito confortável do ponto de vista de toma aqui o seu almoço, toma aqui sua janta, só se preocupe em estudar, e ela tinha esse grande desejo de que eu fizesse faculdade, e eu não tinha isso, até o momento que eu perdi ela. E aí, eu comecei a pensar na faculdade não por mim, mas por ela. Era um desejo que eu queria realizar dela, e isso me fez, gente, de fato, a procurar ingressar numa faculdade. Continuam as fotos polêmicas, eu ainda tenho cabelo, vocês viram? Está avançando. E aí eu comecei de fato, tentar possibilidades para estudar. Como eu falei, eu vinha de uma família muito simples, então eu consegui uma bolsa numa faculdade. Eu trabalhava durante a manhã e tarde na biblioteca da faculdade para ter 100% de bolsa, e era 100% de bolsa e mais nada. Então foram ali anos desafiadores para mim financeiramente, para tentar conseguir concluir isso. Mas eu entrei na faculdade, e aí eu fui estudar publicidade e propaganda, porque era um desejo da minha mãe. Eu sempre fui um aluno nota 6, 7 no colégio, entrei na faculdade e me apaixonei pela faculdade. De fato, o conhecimento ele vai abrindo portas e janelas na nossa cabeça que a gente não imagina, e a gente vai se transformando em relação a isso. E na faculdade eu comecei a ser um aluno nota 10, assim, eu me apaixonei por aquilo, eu queria ser o melhor, eu me encontrei, de fato. Quando eu falo que eu me apaixonei na faculdade, eu de fato me apaixonei na faculdade. Esta aí é a Lili, que era essa moça que era minha namorada na faculdade, que virou esta moça, e se tornou esta moça. Eu gosto dessa tela, porque ela mostra uma evolução maravilhosa, que o tempo acabou comigo. Mas com ela, não aconteceu exatamente nada, né? Ela continuou igualzinha. A Lili também é voluntária no Nariz, inclusive foi ela que me apresentou o Edu. E aí a gente começa, vocês vão entender o porquê que eu estou contando essa história e dando esse zoom na minha história, mas a gente de fato casou, eu me formei, e aí começou a acontecer uma coisa interessante lá para a gente. Como eu falei, o Rio estava passando por um cenário muito difícil, e eu comecei a ter o desejo de sair do Rio, e foi quando eu comecei a querer mudar de estado, virei para a Lili e falei, cara, chega, vamos embora, vamos para outro lugar. E aí surgiu Curitiba na nossa vida, foi uma mudança muito importante para a gente, porque Curitiba abriu muitas portas. Foi em Curitiba que eu conheci o Edu, foi em Curitiba que minha carreira, de fato, avançou muito em relação ao lado profissional.
Em Curitiba eu comecei a trabalhar na RPC, que é afiliada da Globo aqui, então eu trabalhei com as rádios da RPC, a Mundo Livre na 98, trabalhar com música é algo maravilhoso, e de fato Curitiba foi me dando coisas muito legais. Atualmente eu estou na VR, né, na empresa de Vale Refeição, Vale Benefício, que a gente conhece bem, trabalho para São Paulo, mas estou sitiado em Curitiba, mas queria muito contar essa historinha para vocês. Por quê? Por que eu fiz toda essa lupa na minha história e esse zoom na minha história? Eu sempre começo essas apresentações contando a minha história, usando alguns elementos de storytelling, porque eu preciso ganhar a empatia de vocês. A partir do momento que vocês já começam a gostar um pouquinho mais de mim, vocês prestam mais atenção no que eu estou falando com vocês. E existem várias técnicas por trás dessa história, nada aqui é mentira, tudo aqui é verdade, é uma história super simples, eu não tenho uma mega história super inspiradora de vida, que eu tenho certeza que vocês têm histórias muito mais poderosas do que a minha. Mas eu usei algumas técnicas para prender a atenção de vocês nesse começo, porque existe uma diferença muito grande entre a gente apresentar dados e a gente apresentar histórias. Eu poderia simplesmente ter começado um slide com o meu currículo. Olha, gente, eu sou o Thiago, eu tenho 34 anos, eu moro em Curitiba, eu trabalho há 1 ano e pouquinho na VR, passei, e jogar vários dados para vocês, vocês iriam falar, tá, legal, esse menino parece interessante, mas talvez não estariam prestando atenção em mim do jeito que estão prestando agora. Por quê? Porque quando a gente expõe vocês a boas histórias, a gente ativa várias áreas do cérebro humano. As emoções, as empatias, as coisas que eu falei, conectaram com vocês em alguns momentos. E essa conexão ativou a cabeça de vocês de uma maneira diferente que os dados ativariam. Então, por isso que eu falei para o Edu, eu vou manter a primeira parte, que é focado na minha história, porque eu vou usar ela muito para que vocês possam entender a jornada do herói, e aqui a jornada do herói artista, né? A gente começa a falar um pouco de vocês. A jornada do herói, ela é um capítulo muito grande quando a gente fala de storytelling e de como que a gente pode engajar as pessoas nessas histórias. A jornada do herói, ela foi escrita por Joseph Campbell em 1949. Ele era um estudioso, né, um historiador. Ele olhou para todas as mitologias humanas, sejam elas romanas, gregas, as mitologias das religiões. Ela olhou para as mitologias africanas e ele conseguiu entender um padrão na contação dessas histórias, na criação desses heróis. E aqui eu estou usando o termo herói para vocês vão ver que não é exagero mais para frente, porque vocês são, de fato, personagens e heróis, todos nós temos essa parte heróica na nossa história. Então, esse carinha, o Joseph Campbell, ele começou a entender esses padrões, e depois que ele escreveu esse livro e contou esses padrões para todo mundo, toda a nossa cultura pop foi baseada em cima disso, e eu posso provar novamente. Trouxe aqui uma gama de personagens da cultura pop recente. Se alguém não conhecer nenhum deles, levanta a mão. Mas eu tentei diversificar bastante aqui. Todos esses personagens têm algo muito em comum. Todos eles têm o mesmo padrão de história, que foi o mesmo padrão de história que eu contei ali na minha história para vocês, e no ciclo ali, quando a gente passar ponto a ponto, vocês vão entender que é o mesmo padrão de história que eu quero que vocês olhem para a história de vocês e vocês identifiquem. Vamos lá. Aqui a gente tem o Neil, a Katniss, meu Deus, esqueci o nome do menino Luke Skywalker, do Harry Potter, Marty McFly, o Frodo e a Rey, que também é uma personagem de Star Wars. Eu trouxe esses personagens porque todos eles têm o mesmo desenho, que é esse aqui. E agora a gente vai passar por um... Então, Joseph Campbell, ele criou esse passo a passo da jornada do herói para explicar os grandes feitos da humanidade. E aqui eu vou começar com um lugar comum. Todo herói, ele parte de um lugar comum. Na nossa história ali, na minha história, o meu lugar comum eu era um menino comum, crescendo no Rio, morava em São Gonçalo, e estava lá vivendo a minha vidinha com a minha expectativa de ser igual a todo mundo ali, da minha família, seguir o mesmo ciclo. E aí acontece um chamado para a aventura, que é a minha mãe falando assim, cara, eu não quero que você siga o mesmo ciclo, eu quero algo diferente para você. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com Harry Potter, que era só um menino comum, até que o Hagrid aparece com uma cartinha na casa dele e fala, olha, você é um bruxo e você precisa, de fato, ir para algum lugar. O que acontece quando a gente recebe esse chamado para a aventura? A gente fala, eu? Não, sou uma pessoa comum.
de maneira nenhuma, eu sou igual a todo mundo aqui. Eu, de fato, vou recusar esse chamado, não quero saber. Queima essa carta, Harry Potter. O Neil não quer tomar a pílula. O Frodo, ele vai ignorar o Gandalf. Todas aquelas histórias que eu citei, e a minha, de falar assim, não, mãe, poxa, eu acho que eu fazer faculdade, quem sou eu para fazer faculdade? Até que a gente conhece uma pessoa muito importante nessas jornadas, que é o mentor, que é a pessoa que fala assim, cara, não, você é o escolhido. Harry, você de fato é um bruxo e eu vou te levar para Hogwarts. Neil, toma aqui a pílula vermelha. O Morfeu chegou e falou isso para ele. O Obi-Wan Kenobi chegou e falou para o Luke, cara, você tem que ter um treinamento diferente. A minha mãe chegou e virou para mim e falou assim, não, eu quero algo diferente para você. Você vai ser diferente. De fato, eu quero que você vá e siga um caminho diferente. E aí a gente, como todo bom herói da história, aceita esse desafio e parte para um mundo totalmente desconhecido. Nossa, eu vou entrar na faculdade. O que é a faculdade? Nossa, eu vou entrar numa escola de magia e bruxaria. Que mundo é esse desconhecido? O que está acontecendo? Nesse mundo desconhecido, a gente começa a passar por grandes desafios e testes que vão provando a nossa capacidade para estar ali ou não. Esses desafios e testes, eles podem ser matar um dragão ou, de fato, convencer voluntários a se juntar à causa. Convencer uma diretoria de um hospital que você pode entrar ali e fazer um bom trabalho. Entender as burocracias do nosso sistema brasileiro de saúde e, de fato, as burocracias do nosso governo e driblar todas elas. Esses desafios, eles vão aparecer. Juntos com os desafios, a gente tem momentos de crise. Em algum momento na faculdade, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nem grana para bancar minha passagem, eu não tenho como terminar esse curso, como é que eu vou terminar isso? Eu não era para eu estar aqui. Por que eu saí de casa? Por que eu saí do meu lugar comum? Por que eu decidi ser líder de uma instituição? Por que eu estou mexendo nessa ONG? Poxa, os voluntários não querem aderir, o que eu estou fazendo? Eu não consigo convencer as pessoas. Os momentos de crise, gente, eles surgem o tempo todo. E aí bate muito forte a síndrome do impostor, bate as nossas crises existenciais. Como que a gente supera isso? Preparação. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão buscando modos, vocês estão se preparando. Vocês estão ganhando insumo, ganhando forças. Geralmente, nas histórias que a gente vê ali, a preparação é sempre a pessoa achou uma espada, que só aquela espada pode derrotar o mal. Harry, você tem a sua varinha especial. Luke, você precisa do seu sabre. Vocês percebem que o padrão das histórias, ele se repete o tempo todo? E por que a gente gosta tanto dessas histórias? Porque a gente se identifica, mesmo sem saber. Eu brinco que, às vezes, uma aprovação suprema pode ser eu ir aprovar um orçamento com uma área que eu preciso, e eu vou para uma apresentação tremendo de medo dos meus diretores, e aquela é a minha aprovação, assim como o Harry Potter derrotar o Voldemort. Bom, depois dessas provações que vão acontecer, elas acontecem o tempo todo, gente, eu consegui de fato entrar naquele hospital, eu consegui entrar no hospital, a gente conseguiu fazer um baita trabalho lá, e o que acontece depois? A gente vai buscar as nossas recompensas, os nossos tesouros. E para falar do trabalho de vocês, a recompensa de vocês é de fato, eu acho que é a recompensa verdadeira, né? Não está ligado a nada financeiro, mas está ligado à transformação que vocês conseguem fazer nas pessoas. E é isso que eu quero que vocês sempre tenham a noção muito grande, de nunca perder isso de vista. A recompensa de vocês é algo maior do que qualquer recompensa no setor privado, no setor, enfim, o que vocês estão fazendo é uma recompensa muito maior. E depois dessa jornada toda, de derrotar todo mundo, a gente começa um caminho de volta para aquele lugar comum que a gente vinha vivendo. Só que a gente nunca volta a mesma pessoa desde quando a gente começou a nossa jornada. A gente volta transformado, a gente volta com toda uma bagagem de não sou o impostor que eu achava que eu era, eu de fato sou um líder de uma organização que consegue realizar tarefas, e eu volto para o meu lugar comum como um herói verdadeiro. E aí, gente, por que eu passei passo a passo aqui e qual é o exercício que a gente quer, que eu gostaria que vocês fizessem? Quando vocês conseguem contar a história de vocês, a história da instituição de vocês, nesse modelo, vocês vão conseguir, de fato, engajar as pessoas de uma forma que talvez elas não engajaram ainda. Existe uma admiração muito grande. Todos nós aqui temos heróis e todos nós admiramos esses heróis.
Sejam eles figuras fictícias, sejam eles pessoas da nossa família, sejam eles pessoas que a gente encontrou na vida, profissionais que a gente encontrou na vida e que a gente olha, nossa, que história sensacional que esse cara tem, eu quero ser igual a ele, eu quero seguir ele, por causa da história dele. E aí eu convido vocês aqui, temos 61 pessoas presentes, a fazer um exercício. Eu quero que vocês olhem para a história de vocês recente, imaginem a jornada que vocês chegaram no ponto que vocês estão hoje, como líder de uma organização, e encarte os momentos das histórias de vocês em cada pontinho desse aí. Esse é um exercício que eu queria propor aqui, eu acho que a gente tem tempo, Edu, se me permitir, para dar 5 minutos para o pessoal, até para dar uma esticada, beber uma água, e a gente só faz esse exercício, obviamente, se eu preciso de voluntário, gente, eu vou precisar que alguém se voluntarie a olhar para a história, desenhar isso bonitinho e abrir a câmera aqui e contar. Se vocês toparem, a gente segue. São 2 exercícios, tá? Então eu vou precisar de 2 voluntários. O primeiro é vocês no lugar do herói. Olhar a história de vocês, nossa, quanta coisa que eu fiz. Eu acho que vocês agora estão pensando, caramba, quanta coisa que eu fiz para chegar até aqui, quantas batalhas, eu estou há 20 anos fazendo isso, eu estou há 30 anos fazendo isso, eu nunca parei para olhar para minha história como eu sendo o herói dessa história. Isso faz parte da síndrome do impostor, tá? A gente se menospreza muito nas construções que a gente faz na vida. Então, eu gostaria de propor esse exercício aqui para vocês, esses pontinhos, e se vocês pudessem abrir a câmera para falar com a gente, quem se voluntariar. E um segundo momento é o seguinte, lembra que eu falei que todo herói tem um mentor na história? Já abro para vocês, Zilão. Todo herói tem um mentor na história. Vocês são mentores de muitos voluntários, de pessoas que estavam no lugar comum delas. Vocês chegam com um chamado para a aventura de, gente, eu tenho essa instituição, eu tenho isso aqui, vem fazer parte comigo. Essas pessoas recusam, vocês insistem, e vocês são um mentor, vocês que trilham o caminho, vocês que preparam essa pessoa, vocês que dão a espada na mão deles e falam, vai lá, esse é o dragão, eu tenho certeza que vocês vão conseguir vencer. E vocês são essa figura. Eu gostaria também de vocês, em algum momento, pudessem fazer esse exercício de olhar a jornada do herói e se colocar como mentor, e aí encaixar os momentos do herói de vocês nessa jornada. Poxa, eu conheci um voluntário que ele estava em tal lugar, e aí eu fiz o convite para ele, e aí ele recusou desse jeito, e aí eu entrei na vida dele com esse discurso, e aí ele foi... Então aqui são 2 exercícios que eu gostaria de propor para vocês. O Zilão está com o microfone aberto, pode falar. Não sei se foi para reagir ali. Opa. Não, foi para me voluntariar. Boa, beleza, maravilha. Já temos um voluntário. Gostaria de outro voluntário aí, se alguém quiser. Daniel, Renata, quanto mais melhor, gente. A gente vai abrindo espaço aqui. Só vou pedir para vocês tentarem fazer uma historinha bem pequenininha em relação a isso, para a gente poder, todo mundo conseguir falar um pouquinho. Vou dar aí, vou botar no relógio, gente, cronometrado, 3 minutos para vocês pensarem rapidinho nessa história e depois a gente continua o nosso conteúdo, pode ser? Vou deixar nessa tela aqui, ó, que é a tela que tem o passo a passo. Beleza, gente? Podemos fazer assim? Eu tô cego sem óculos, eu não tô enxergando. Meu óculos. Maravilhoso. Boa. Oi, Thiago, só uma dúvida. Diga. Falou né? A gente sempre o herói e o Daniel, vou te pedir perdão, eu não consegui te ouvir. Se você puder repetir. Acho que tá isso aqui, né? Aí. Alô, também. Agora foi. Vamos lá. Beleza. Não, você mostrou, seriam 2 pontos, né? Isso. Um que a gente se encaixa como o herói, né? Uhum. O lugar comum, certo? E o outro seria como mentor, certo? Isso, correto. Tá, beleza. Beleza? Aí eu preciso de um voluntário para cada, ou mais voluntários. Eu vou me colocar aqui no lugar do herói e eu vou me colocar no lugar do mentor. Eu vou te dar um print? Mando sim. E aí você pode mandar para as pessoas para elas poderem ver. Pode deixar, já te mando aí o print desta tela. E aí, gente, vou mutar meu microfone aqui e vou contar. São 11h59 agora no meu relógio, 12:02 a gente volta. Combinado? Enquanto isso, eu mando o print para o Edu.
É bom que as meninas ali, ó, de Libras vão dar uma descansada, que elas estavam tentando acompanhar meu ritmo. Já volto a compartilhar já. Link enviado, o Edu deve distribuir para vocês e eu vou colocar na tela aqui de novo. Oi, Ana. Na verdade, não, eu deixei só o pessoalzinho, o pessoal fazer ali o exercício da jornada. Tem mais 2 minutos, tem 1 minuto, na verdade, para a gente terminar. Eu tenho 4 voluntários contados aqui. Daniel, Tânia, Renata e Zilão serão meus voluntários. E aí eu vou chamando um por um ali para a gente começar a fazer. E aí, gente, eu vou contar aqui, tá? É 2 minutos para contar a história de vocês, para a gente poder avançar e não passar muito. O Edu ele me deu um desafio de pegar a hora do almoço, né? Eu peguei a hora difícil aí para falar com vocês. Dani, tá pronto? Quer começar? Pode ser, Tim. Você É um desafio, né? É um 3 desafio. minutos É um para... desafio, é um desafio. Mas assim, é legal porque você já vai sair na frente, porque de fato eu vou convidar vocês no final a olharem para essa jornada, porque quando contar a história da instituição ou a história de vocês, façam esse caminho, construam o quem somos de vocês em cima dessa jornada. Isso vai ajudar vocês a engajar, a trazer as pessoas, a traduzir de fato a arte de vocês para a sociedade, enfim, para os voluntários e para vocês mesmo, para vocês não esquecerem quem vocês são e o quão importante vocês são dentro disso tudo. Dani, você se colocou no lugar do herói ou no lugar do mentor? Eu escrevi mais coisas aqui referentes ao lugar do herói, né? Do mentor para começar, mas se eu tiver 3 minutos, se ficar dentro dos 3 minutos, eu falo. Não, então vamos embora no lugar do herói ali, então. Lugar do herói, então. Eu lá, menininho jovem, desde pequeno, eu tive vontade, né, de fazer trabalhos voluntários, né? Então, fui escoteiro aí, como nosso vira-lata aí que foi, né? E eu tive esse contato aí, né, com esse tipo de trabalho e tudo mais, e eu gostava muito de fazer isso, né? Então, aí, desde pequeno, eu tenho esse desejo. Até que um dia eu conheci, né, um trabalho de voluntariado de palhaço, e eu me envolvi, né? Achei muito interessante. Falei assim, vamos lá, né? Não sei, fiquei meio incerto, assim, tá, se eu ia conseguir ou não, mas eu não sei que eu vou fazer o pessoal dar risada, né? Não sou piadista nem nada tal, mas vamos lá, né? Vamos tentar, né? E aí, no treinamento que eu fiz, eu já conheci pessoas, palhaços, assim, a primeira vez que eu vi os palhaços, de verdade, né? Na frente, eu olhava e falava assim, nossa senhora, eu quero ser que nem eles. Eu quero estar ali onde eles estão ali, se apresentando, recebendo a gente e tudo mais. E depois que eu tive a oportunidade de conhecer eles, eles me ajudaram muito nessa minha formação, né? Indicando cursos e tudo mais, até eu chegar no nível deles. E eu tive muita ajuda deles, né? E aí, com isso, né, depois de um tempo, eu decidi criar um grupo de palhaços, onde eu peguei essas ideias, né? E aí eu virei, né, um mentor para o pessoal. E aí esses ensinamentos que eu peguei, que eles me passaram, foram os ensinamentos que eu passo hoje, até hoje com o pessoal, né? Então, essa recepção e tudo mais. Acho que, bom, foi até aqui que eu consegui escrever a minha história, a minha jornada, né? Claro que tem algumas coisas da jornada do mentor, né? Mas eu não consegui Tá escrever ótimo. muito. E eu tenho certeza que houveram momentos de crise, que houveram momentos de provação nessa sua história. Crise a gente está vivendo, né? Então, Tá certo. quando você falou, né, do momento de crise para preparação, eu falei assim, cara, é exatamente isso que a gente está nesse momento aqui, né? Fez todo sentido mesmo. Legal, Então, legal. gostei. Legal, Dani, que você trouxe um negócio bem importante. Assim, a gente vai passar por jornadas na nossa vida em vários momentos. Eu contei ali a minha história e nessa história eu contei 3 jornadas, né? A minha primeira jornada foi o chamado para a faculdade. A minha segunda jornada, na verdade, a minha primeira jornada foi, de fato,
Minha primeira jornada foi a faculdade, né, que era um desafio que eu achava que não era para mim, e minha segunda jornada foi uma mudança para um outro estado e outra cidade que eu não conhecia ninguém. E a minha terceira jornada está sendo agora, um desafio novo, profissional. Eu posso colocar, estar aqui com vocês como uma jornada. Eu estava bem de boinha quando o Edu veio falando, olha, tem um negócio aqui que eu acho que é para você. Eu falo, pô, Edu, eu vou fazer online, não sei se vai dar certo. Eu, o Edu, como meu mentor nessas pequenas jornadas para chegar até aqui, falou, não, cara, vai dar certo, você está comigo e tudo mais, vamos fazer. Então, parti para esse desconhecido de estar aqui com vocês hoje. Enfrentei crises de tipo, meu Deus, como é que vai ser esse negócio online, domingo, como é que isso vai funcionar, não vai funcionar? Fiz, obviamente, minha preparação, estou aqui na minha aprovação, e a minha recompensa, com certeza, vai ser vocês pegarem esse conhecimento, levarem adiante e usarem da maneira mais positiva possível. Mas a gente tem várias jornadas e não necessariamente a gente está sempre no final dela, a gente vai estar em alguns momentos. Está travando? É um ciclo, né? É um ciclo. Mas, assim, deu para dar uma ideia bem bacana, assim, de como você até tem a história, mas às vezes você não tem gatilho para você chegar a escrever assim, opa, eu passei por isso, né? Isso. Escrever, né? Então, exatamente. Tânia, tá pronta, Tânia? Então vamos lá, Tânia, você se colocou no lugar do herói ou do mentor ali nesse Foi de herói. De herói? Então vamos lá, fique à vontade, conta pra gente. Eu faço parte de um grupo que chama Voz de Alegria, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Acho que estou desde o primeiro encontro aí, seguindo o Edu. Na verdade, eu nunca contei a nossa história, eu nem achava que a gente tinha, né? Hoje foi, assim, uma sacudida. Eu gosto de contar como a gente começou, mas eu nunca entendi que a gente tinha essa história, e a volta para o lugar comum, eu acho que eu ainda não voltei. Mas, em 3 minutos, a gente faz um miojo, né? Vou tentar contar no futuro. Muito bom. O lugar comum é assim, eu era uma criança na zona rural, meu pai é um agricultor, e na roça a gente tem o básico do básico, mas a gente não passa fome, né? A gente planta, colhe, come e tem tudo lá. Na idade escolar, a gente veio para a cidade para ir para a escola. Meu pai queria que os filhos dele estudassem e vinham para a cidade estudar. E aí o tempo passou, vamos pular, né? 30 anos da minha vida, e eu hoje sou funcionária do Banco do Brasil, já há 18 anos. Em 2015, o Banco do Brasil fez 200 anos. E aí eu vim do lugar do comum e o chamado foi dentro do Banco do Brasil, que tem a Fundação Banco do Brasil e tem uma pegada forte de voluntariado. E o Banco do Brasil, quando ele fez 200 anos, ele propôs que cada mês do ano a gente arrecadasse 200 coisas para distribuir. Então, assim, janeiro era 200 cadernos, fevereiro 200 agasalhos, março 200 cobertores, e aí a gente chegou em outubro para arrecadar 200 brinquedos e a gente arrecadou milhares de brinquedos. Então, a gente distribuiu em Sete Lagoas e já existia um grupo de palhaços em Sete Lagoas que ele tinha uma pegada mais de capacitação. Capacitava gente, mas não ia gente trabalhar direto no hospital, assim, entra ano, sai ano lá, era uma coisa muito esporádica. A gente via aquilo de longe, mas não era para mim. Só que a gente, com aquele tanto de brinquedo, a gente resolveu visitar o hospital municipal da cidade. Então, vestiu gente de palhaço, Mamãe Noel, Papai Noel, aquela bagunça, gente vestido de tudo, e fomos distribuir os brinquedos. E aí aconteceu da gente sentir que a gente pertencia àquilo ali. Então, uma galerinha que foi resolveu continuar. Então, o banco fez 200 anos, a ação acabou 31 de dezembro e a gente resolveu continuar. E aí, o mentor foi esse grupo que capacitava palhaços de hospital. Então, até já fiz curso com o Rodrigo Roblenho dentro desse grupo. A gente conheceu a Ana Elvira, o Instituto Hahaha. A gente começou fazendo alguns cursos aí, mas isso é uma coisa, né? Sair para dentro do hospital é outra história. Então, isso foi a ajuda do mentor e a gente foi convidado pelo maior hospital da cidade para ir fazer o trabalho lá dentro. E aí a gente teve medo e a gente recusou mesmo. Recusamos e a gente tinha 4 pessoas só. E aí eu falei, não tenho coragem de assumir essa responsabilidade com o hospital, porque não é brincadeira. E aí a gente pediu 1 ano, e 1 ano depois, uma associação que funciona dentro do hospital chamou a gente
vocês já tiveram esse ano para pensar, agora vocês vão dentro do hospital. Então, foi dia 13 de outubro de 2016, a gente juntou esses 4 palhaços, já assim, com mais coragem, eu acho, né? E fomos para dentro do hospital e a gente está lá até hoje. Então, a gente partiu para esse desconhecido. Desafio sempre, todo dia, né? Alguém pergunta assim, tá pronto? Sempre e nunca, né? Eu acho que a vida é isso. A pior crise que a gente teve, eu acho que ela dura até hoje, foi a pandemia, né? Foi um desafio viver, ter dentro da gente uma alegria que a gente não tinha, foi muito sofrido para a humanidade, eu acho. E a evasão de palhaços. A gente estava com 27 palhaços e ficou praticamente os 5 que participaram da fundação do grupo, 4, 5. Então, ficou 2 anos sem fazer plantões e a gente voltou em outubro do ano passado, está fazendo 1 ano que a gente voltou. E a aprovação suprema foi essa volta sem palhaço para trabalhar e o hospital e os pacientes precisando da gente. O caminho de volta a gente não teve ainda, eu acho, talvez a gente está abrindo os olhos para ele, e a recompensa maior que eu acho que a gente está tendo hoje é que a gente teve convite já de várias faculdades de medicina, dos estudantes de medicina, levar a gente para dentro da faculdade. A gente já está na 3ª faculdade para explicar o que é a humanização através da arte, do riso. Então, assim, a gente tem muito orgulho de falar que eles querem ser doutores e a gente já faz tempo. Então, a gente hoje está com um grupo grande no momento, com mais de 50, mas, assim, nossos palhaços são 22, o restante é o pessoal da faculdade de medicina, estudantes de medicina, indo com a gente, estudando com a gente, buscando formação, e mais do que eles serem palhaços, eu acho que num futuro, para onde eles forem, né, do Brasil ou fora, que eles coloquem os palhaços lá dentro, né, porque a gente é uma vírgula no cotidiano do doente, a gente acha que a gente consegue fazer a diferença. Então, eu nem penso neles como doutores palhaços, mas como doutores mesmo, porque tem médico que não gosta da gente, né, todo mundo aí já deve ter passado por isso. O médico que falou, tá te chamando ali no outro quarto, a gente entende que ele tá dando um toco, né? Mas eu não preciso de mais 1 minuto, não, meu miojo está pronto, é só isso, Então, eu descobri hoje que a gente tem uma história, Tânia, né? isso que eu ia te falar, olha que coisa maravilhosa que você fez. Você começou a sua apresentação de quem somos hoje. Você começou a formatar toda essa história que vai engajar um monte de gente, que vai mostrar e, de fato, você começou a traduzir sua arte hoje. Você parou, olhou para a sua história e falou, olha o quanto que eu já fiz, olha onde eu A estou. gente tem, Estou muito feliz, né? Ontem eu fiquei triste de não participar o dia inteiro, porque eu estava viajando de férias, e eu estava na estrada, então eu peguei uns pedaços, perdi, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Foi para mim o dia de hoje. Muito bom, Tânia. Muito obrigado, acho maravilhoso, amo esse sotaque mineiro, então foi muito legal a história, parabéns. Rê, tá pronta? Bora, como ela disse, sempre e nunca. Rê, você se colocou no lugar do mentor ou do herói? Do herói. Então vamos lá. Vamos lá. Não sei se fiz certo, nem anotei, tô aqui pensando ainda. Mas, então, eu sou de Porto Alegre, da Viver de Rir, e tinha uma vida normal, ao contrário de muitos que falaram ali, eu não tinha esse chamado, eu nunca tinha pensado em trabalho voluntário, eu acho que eu era bem egoísta, vou te dizer. E eu olhava, me preocupava com as pessoas, mas eu estava ocupada vivendo a minha vidinha ali. Me formei em radiologia, comecei a trabalhar com intervalos de 2 anos em 2 hospitais públicos aqui de Porto Alegre. E a vivência ali foi me incomodando pela forma que as pessoas eram tratadas, né? Aquela coisa do pedaço, eu trabalho no raio-x, então a gente atende o pé, a cabeça, mas não atende as pessoas. E isso ficou ali, né? Me incomodando, disse, o que eu vou fazer? Aí resolvi estudar, né? Era o que eu sabia fazer, que eu tinha feito a vida toda. Fui fazer um mestrado em saúde coletiva, aí trabalhei humanização lá e tal, fiz entrevista, tinha ideia de oficina, não saiu nada do papel, foi uma tragédia. E aí bom, o que eu vou fazer? Terminei o mestrado e fiquei com aquela ideia de, não, vou fazer alguma coisa que dê para fazer que não dependa dos hospitais, né, deles me darem espaço ou alguma coisa assim.
Na minha cabeça era assim que funcionava. E aí eu fui atrás do Pat Adams, ele fazia as clown trips, né? E aí achei, ele ia para Costa Rica, que era o lugar que seria mais perto e mais em conta, assim. Aí juntei minhas moedinhas e fui para lá. Passei uma semana aprendendo com ele, a equipe toda, e me encantei com aquilo e disse, gente, dá para fazer alguma coisa diferente. E então ele acho que foi, né, o mentor, né, com essa ideia toda. E quando eu voltei, eu disse, tem que fazer alguma coisa, eu não posso ficar com isso só para mim. E aí fez aquela, era o Orkut na época, botei no Orkut, avisei os amigos, gente, quem quer mudar o mundo? Olha a ideia, né? Bem mirabolante, mas vamos mudar o mundo. E aí fiz uma reunião, éramos 12 no primeiro encontro, e eu expliquei para eles, gente, era muito amador, assim, tipo, olha só, eu aprendi isso, eu acho que a gente pode fazer, levei a calça que eu tinha de palhaço, o nariz, e aí me vesti, disse, olha, é isso aqui, gente, e eles compraram a ideia, e a gente começou a fazer visitas, eu conseguia abrir as portas em um hospital, e, e é claro, isso foi passando, né? Gente, era muito louco. Eu sempre digo nas oficinas, Deus protege, porque a gente podia ter tido muita loucura. As pessoas me ligavam, eu queria fazer parte, eu venho, assim, só vem. E, e aí, claro, a gente foi passando, os anos passaram, a gente aprendeu, depois de muito curso, muito seminário, muita troca com outros grupos, que a gente tinha que fazer treinamento, seleção, e acho que ainda não estamos no ponto ideal, mas a gente aprendeu isso, né? Acho que a crise maior, assim como a Tânia falou, foi a pandemia, sem dúvida. Apesar da gente ter passado por vários percalços, a pandemia foi o que nos tirou muita gente, ou tem muita gente que está ali ainda esperando, não sabe se é o seu momento de voltar. Eu acho que falta, meu Deus, eu me perdi aqui. Me ajuda, Thiago. Você tá A na. Ó, gente, você teve depois da pandemia, você teve algum momento de preparação? Que a pode estar gente sendo esse agora. A gente retomou, já está na segunda turma que a gente fez nova seleção e tal, mas nessa turma em especial, a gente começou com 20, a gente está quase com metade, as pessoas estão indo, assim, antes de formar, elas já estão desaparecendo. Não sei se a gente está botando muita pressão na parte assim, gente, é compromisso e tal, e então isso até nos faz questionar se talvez essa seja mesmo a aprovação. Será que a gente está nesse caminho certo? Ontem eu perguntei para o Rodrigo, ele falou tempo, né? Dá o tempo para as É. pessoas verem se é o retorno ou não. É uma agonia constante, né? A Porque gente, também é a jornada delas, né? Elas estão no momento de recusar o chamado. exato. Então é entender isso, e tem muita gente que de fato não vai se colocar nessa posição, tem gente que vai voltar. Agora, eu só queria te fazer uma provocação. Você falou, eu não tive um chamado. Teve sim, a partir do momento que você começou a se incomodar com, ai meu Deus, isso aqui é só um pé, é só um braço, ninguém tá. Esse foi o seu chamado. Foi ali que virou a chave para você e você não conseguiu ignorar isso. Verdade. Era uma coisa que não dava para realmente deixar de lado, né? Tá ali. É. E as pessoas têm que ser vistas como pessoas, né? Então, acho que é isso que a gente leva com os nossos palhaços. Tanto que a gente sempre diz: a gente não vai visitar doente, a gente não vai visitar pessoas em situação de rua, a gente visita pessoas. Pessoas. E então, acho que é isso. A gente está nesse momento desse retorno meio perdido ainda. Não sei se chegamos nesse caminho de volta, mas eu acho que a gente aprendeu isso, aprendeu a tratar melhor as pessoas, né, a lidar com os nossos voluntários. Eu sempre digo nós, no sentido do grupo, né? Acho que nós estamos nessa caminhada de evolução mesmo. Não chegamos ainda onde a gente quer, mas vamos chegar. Vamos chegar. Eu vi ali que a Rô colocou, deveria ter contado a minha história. Gente, eu espero que todos vocês peguem esse modelo e contem as histórias de vocês para todo mundo, porque é isso que é o exercício que a gente está fazendo aqui para isso. Vocês olharem para vocês e verem o quanto heróico vocês foram até hoje e o quanto vocês estão fazendo. Zilão, meu querido, eu tenho um desafio para você, porque eu tenho um desafio aqui, eu acho que eu tenho 10 minutos a mais só. Acho maravilhoso Fala. compartilhar no grupo depois. Consegue fazer em 2 minutos, meu querido? Consigo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então vamos lá. Zilão, tô há 30 anos nessa caminhada da palhaçaria, tenho 49 anos de idade
e sou filho de enfermeiros, então sempre cresci vendo meus pais se dedicando a pessoas. E aí, com 17 anos, vem a primeira grande crise, e eu vou para o norte do país fazer parte de projetos sociais no Baixo Amazonas, vestido de palhaço. Mas como quase todo mundo aqui, comecei como palhaço monstro, que esse palhaço nada a ver, só na boa vontade, na boa intenção. Em 98, eu fui em 93, em 98 eu volto para Uberlândia, Minas, já com uma experiência de ação social em lugares de exclusão, então resolvo começar a estudar. Aí um belo dia, passando no shopping, um filme, Patch Adams, assisto, falo, quero ser esse cara. Aí de 98 até 2006, 2007, fui estudar palhaçaria, fui me capacitar com artes cênicas na linguagem de palhaçaria. E aí resolvi fazer o curso técnico de enfermagem, só para poder estar em projetos sociais, não só dentro de hospitais, mas em todo lugar de exclusão social, e também em projetos no interior do Brasil, na Amazônia, África, e aí a coisa começou a acontecer. E aí, em 2007, eu começo um movimento de amor chamado Pró-Humanos, Programa de Humanização e Assistência Social. E aí, durante o curso de enfermagem, eu tive a oportunidade de poder assistir o Patch Adams, conhecê-lo. E aí, por 5 oportunidades, eu pude estar com ele, aprendendo dele, diretamente dele, ouvindo dele. Aí eu enlouqueci, né? Então, hoje eu sou um agente humanitário, uso o palhaço para estar em lugares de exclusão social, com projetos no Brasil todo e fora, né? E entre a questão do herói e do mentor, eu acho que eu me misturo nos dois. Ora eu sou herói, e eu gostei da proposta do herói porque eu sou muito fã do Homem-Aranha. E os super-heróis, eles existem nos quadrinhos, mas os heróis, eles existem. Todos vocês aqui são heróis que me inspiraram muito esse final de semana. Então, hoje o Pró-Humanos, ele é uma agência humanitária que trabalha com exclusão social, né? E a gente está sempre envolvido em uma questão de... Ou em Uberlândia, onde nós estamos, nós hoje temos 9 filiais pelo Brasil. Alguns que estão aqui eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, outros membros nossos. E tem sido enriquecedor aqui estar com vocês. Não sei se eu consegui resumir tudo aí, mas é isso. Conseguiu, e você pegou um ponto muito legal que você falou assim, eu vi o filme do Patch Adams. Eu não sei se vocês sabem que vocês são o Patch Adams de alguém, assim como o Patch Adams foi para vocês, Ilão, de tipo, cara, eu quero ser esse cara, eu quero entrar nisso. Então, acho que o legal do herói e do mentor, para mim, hoje é isso, porque isso. Hora eu vejo, brinquei outro dia aqui no meu velório, eu acho que vai ter gente que fala, pô, ele nos uniu, sabe? O meu legado é juntar gente. Mas é exatamente isso. Em algum momento todos nós temos na nossa jornada de heróis, mas a gente tem que entender também que nós somos mentores em outras jornadas. Então esse é o exercício que eu faço aqui com vocês, de entendam que vocês como líderes são os mentores. Vocês vão chamar pessoas, vocês vão colocar pessoas nessa jornada. Gente, para eu não me alongar muito, eu vou avançar aqui. Acabou que o tempo ficou curto, eu achei que, nossa, 1 hora vai dar tempo a beça, aí ficou curto. Então eu vou avançar com o tema para a gente chegar no final. Deixa eu passar aqui os próximos slides, voltar para a minha apresentação. Como eu falei, todos nós temos aquela questão de... Existem várias jornadas dentro da nossa história. Em vários momentos, a gente vai receber um chamado, a gente vai negar, a gente vai aceitar esse desafio, e a gente vai derrotar o medo, reivindicar o tesouro. O que a gente faz no final de cada jornada? Começa tudo de novo. A nossa vida é cíclica. Várias jornadas vão ser apresentadas para a gente. Eu quero que vocês tenham o olhar de sempre entender os chamados, porque a gente vai se deparar com eles e vai falar assim, acho que eu quero, não sei se eu estou ignorando isso, não sei se é para mim, mas o convite aqui é esse. Avançando, o Joseph Campbell ele tem uma frase muito forte que eu adoro, que eu aplico em várias coisas da minha vida, que é o seguinte: a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura.
Isso se aplica em vários campos da nossa vida. Seja ele uma entrevista de emprego que você está com medo de fazer, seja ele um hospital que te convidou para visitar e você ficou receoso, seja ele uma pessoa que você gosta e você está com medo de convidar ela para sair, seja ela uma, sei lá, audição de música que você sempre quis cantar e nunca foi porque você tem medo. A gente tem medo dos desafios, porque a gente tem medo de falhar. É humano ter medo de falhar porque a gente fica frustrado. E ninguém quer se frustrar, ninguém gosta de se frustrar. A questão é, esse medo não pode paralisar a gente. A partir desse medo, se a gente se paralisar pelo medo, a gente nunca vai conseguir pegar o tesouro que a gente procura. Se eu tivesse medo de vir para Curitiba, eu nunca teria desbloqueado tantas coisas interessantes que aconteceram na minha vida. Eu não estaria aqui se eu não tivesse aceitado o desafio de vir para uma caverna que eu não conhecia, que era mudar de estado. Vocês aceitaram estar aqui com a gente hoje. E quantas coisas vocês estão desbloqueando? Vocês abriram mão de um final de semana para estar aqui, para estar conversando com um monte de gente, para estar, de fato, recebendo um conhecimento que vai ajudar vocês muito daqui para frente. Então, essa frase, ela me pega muito. Sempre que eu tenho medo de fazer alguma coisa, eu olho para essa frase e pego ela para mim. Será que eu estou com medo de entrar nessa caverna? Mas o que tem lá dentro que eu quero? O que eu quero mirar? Gente, a jornada de vocês, fica claro que é impossível ignorar o chamado. A gente viu alguns exemplos aqui de que vocês simplesmente não conseguiram não estar aqui, não começaram a instituição, não começaram a ONG. E eu sei que muitas vezes a gente se esforça muito para falar assim, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu que tenho que fazer isso. E no final, é sim, porque vocês não conseguem ignorar isso. A arte é o poder de vocês. É o superpoder do herói que vocês são. Vocês vão achar os mentores, eles vão aparecer no caminho de vocês. Hoje aqui eu acho que vocês acharam alguns. A crise e os desafios, eles vão surgir, eles são inerentes a essa jornada. Não, nada vem fácil, gente. Vocês vão estar preparados, vocês estão se preparando o tempo todo. E a recompensa é o que faz tudo valer a pena. E vocês sempre vão voltar diferentes para o começo da jornada. Então, quando perguntarem para vocês, né, se vocês tiverem que traduzir a arte de vocês vão dizer o seguinte: eu estou numa jornada, que hora eu sou o herói e hora eu sou o mentor. Vocês superam o desafio todos os dias, e todos os dias vocês voltam transformados. Porque, de fato, esse é o poder de vocês. É isso que move, é isso que vai convencer os voluntários, é isso que vai fazer a sociedade olhar para vocês e falar: vou apoiar esta causa, porque eu estou vendo verdade aqui. Para finalizar e não estourar muito o nosso tempo, eu deixei uma última historinha guardada, talvez algum de vocês já tenha ouvido, mas é uma história que, de fato, eu olhei para ela e começou a transformar minha vida a partir do momento que eu ouvi. Eu gosto muito de contar histórias, assim como vocês, que é o seguinte: existia um velho sábio que ele contava uma história sobre um amigo dele. Ele acompanhou um amigo no leito de morte, e o amigo foi descrevendo o que estava acontecendo enquanto ele estava ali nos últimos momentos da vida, no leito dele. E o amigo disse o seguinte para ele: cara, aqui tem você e tem alguns fantasmas em volta de mim. E esses fantasmas, eles estão chateados, eles estão agressivos. Só que todos esses fantasmas sou eu mesmo, são versões minhas de coisas que eu não fiz na minha vida. Eles me dizem que eles estão aqui para ir para o túmulo comigo porque eles estão muito bravos, porque eu não trouxe eles à vida, porque eles são potenciais meus que eu não alcancei. São coisas que eu não fiz. Então tinha um fantasma dele que era um fantasma músico, porque ele sempre quis ser músico e nunca se dedicou àquilo, porque ele achava que não era para ele. Tinha um fantasma dele que era um fantasma atleta, porque ele tinha um potencial atlético que ele desperdiçou. Todos esses fantasmas estavam em volta daquela cama, revoltados com ele, porque você não trouxe a gente à vida, você não deu vida para a gente, e todos eles eram versões dele mesmo, que estava ali naquele momento, daquele leito. Essa história, ela bate muito em mim, porque que fantasmas a gente vai levar para o túmulo com a gente? Que versões nossas, de potenciais não alcançados, que a gente não vai trazer para a vida, e que no final da nossa vida a gente fala: poxa, eu poderia ter feito, eu poderia ter sido, eu poderia ter me tornado. Isso bate muito com a jornada que a gente acabou. Cada chamado que a gente recusa talvez se torne um fantasminha que lá no final da nossa vida vai atazanar a gente na hora da gente estar fazendo a nossa passagem. Então essa foi a história que eu queria trazer aqui para o final, sem me alongar muito, batendo 12:30 ali.
trazer o último slide. Gente, muito obrigado por terem me ouvido. Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Coloquei aqui, e aí, ó, o Edu me puxou a orelha no começo, eu coloquei aqui, ó, consultor de marketing Nariz Solidário, para ele não brigar mais comigo. Deixa eu descompartilhar aqui para voltar a vê-los e abrir a palavra para vocês. Edu no mudo, ó. Tá no mudo. Voltou. É isso, gente. Entrego. Edu, tá com você. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês, de verdade, contar a minha história, dividir com vocês, e eu espero ter inspirado vocês e mostrado para vocês que todos vocês têm histórias para contar. Vocês pensam que não, mas tem. A história de vocês é incrível, gente. A gente ouviu 4 exemplos maravilhosos aqui. Eu tenho certeza que a gente teria 60 exemplos muito bons. Agora é pegar isso, transformar num PPT, enfim, num vídeo, e levar isso. Quando você for falar com um voluntário, ó, gente, a história é essa aqui, foi isso, porque é isso que vai motivar, é isso que vai trazer, é isso que vai fazer as pessoas colaborarem. Podem respirar agora, gente. Eu tô pensando aqui. Uma baita de uma fala. Você falou assim, peguei vocês no almoço, agora você me deixou a gente com fome de outras coisas, né? De criar as nossas histórias. E dando um exemplo um pouco também da força que tem essa metodologia, essa ferramenta. Há muito pouco tempo atrás, foi no ano passado, eu recebi um convite para dar uma palestra aqui num seminário de artes, eram todos educadores, e era uma responsabilidade muito grande, porque todos ali ensinam arte para a rede pública aqui em Curitiba, né? E aí, só que assim, é muito comum, e isso deve acontecer com vocês também, das pessoas querendo que a gente fale só da ONG, né? Foi um outro momento, até compartilhei isso com o Thiago. Não, porque eu quero que vocês falem do nariz e tal, só que eu não queria falar do nariz. E eu nunca tinha falado sobre mim também. Porque eu achava aquela coisa de, pô, eu vou falar de mim, né? Aquela coisa do ego. E eu não queria falar, uma síndrome do impostor muito grande. E aí, de madrugada, eu sentei e falei, cara, como é que eu faço? Eu não tinha feito nada. Aí, a organizadora mandou para mim a apresentação de uma outra organização que também ia falar, que é muito grande aqui, um hospital. Eu olhei a apresentação, falei, mano, preciso fazer a minha, né? E aí eu lembrei de uma aula que eu tive com o Thiago, né, quando ele estava num outro trabalho que ele estava, e que foi uma aula que eu estava enquanto ONG, e ele estava ali como facilitador, e foi muito bom, assim, para mim. Gente, eu construí um storytelling falando dessa minha jornada, que foi esse exercício que ele fez aqui, fiz a apresentação, falando sobre um caso fictício, era um aluno, o quanto a arte tinha transformado a vida desse aluno, eram fotos minhas, ninguém conhecia, e aí, dado momento, eu chego naquela persona com 36 anos. O teatro ficou cerca de 5 minutos aplaudindo enquanto eu chorava durante aquela apresentação. Foi uma das apresentações mais importantes que eu tive, assim, né? E aí que eu entrei para falar sobre o Nariz Solidário. Então, às vezes também vale a pena a gente passar por quem a gente é, quem fundou, inclusive, as organizações, como que chegou, sabe, se debruçar em cima disso, porque faz parte de quem a gente é. Tem 2 momentos para mim na organização muito importantes, que eu estou passando aqui também, a Camila passa lá, e outras pessoas elas passam, que tem um momento que a organização é você, o impacto é você. As pessoas elas vão por... Oi, Thiago. Não, eu ia complementar, Edu, porque assim, eu trabalho com marketing, gente, há 12, 13 anos já, e o desafio que a gente tem as pessoas se relacionam com marcas? Se relacionam, mas o relacionamento de pessoas com pessoas, ele é muito mais poderoso. O meu trabalho é construir marcas, sim, mas eu tento fazer isso colocando histórias de pessoas dentro dessa marca. A instituição é vocês, o DNA da instituição são vocês, a alma do negócio é vocês. É muito mais fácil eu me conectar com a história da Rosângela, da Casey, da Beatriz, da Mariângela, do que com a história da própria instituição. Não estou menosprezando a história da instituição. Assim como o Edu falou,
ele levou a história dele. Olha, este aqui, o Edu, é a figura do CEO na startup. Quando os caras fazem startup, né, e tal, eles usam a história deles para apresentar aquela empresa. É a mesma coisa que vocês têm que fazer, eu acho que é isso que o Edu estava falando no exercício. Perdão, Edu, te interromper, mas era só para fazer esse link de como eu trabalho com marca, e o meu desafio é, de fato, criar marcas poderosas, o quanto a gente busca nas pessoas. Aí a gente tenta personificar a marca. Esta marca é uma pessoa de 30 anos, que é desse jeito, e se comporta dessa forma. Então, esse é só o gancho aqui que eu queria fazer na fala do Edu. E é bastante sobre isso, porque tem esse momento, né, da gente mesmo, que a gente vai, né, trazer essa potência da nossa história, e vai chegar um outro momento que vai ser a organização, vai ser o momento do storytelling da organização, mas que sempre vai ter a figura de quem trouxe, de quem iniciou, seja coletivamente, seja individualmente. Então, é um conteúdo muito potente. Acredito aqui que vários de vocês, em algum momento, aí devem ter se emocionado durante algumas falas aqui, porque realmente mexe com a gente. Eu acho que a gente está precisando, enquanto liderança desse tipo de grupo, nessa característica, resgatar o nosso propósito, resgatar a nossa história, porque eu vejo e tenho conversado com muitos grupos no off aqui, é por isso que esse encontro ele existe, e que constantemente nas falas esquecem de si, esquecem de onde saíram, e fica olhando muito para o paciente, fica olhando muito para o hospital pede um monte de coisa e vai lá, não para pensar em nada e vai lá querer entregar, porque o hospital pediu. E é legal isso, é legítimo, mas é importante a gente olhar para nós, para os nossos limites, os nossos desafios, também entender aqui, né, os exemplos que a gente traz, às vezes está muito longe, a gente fala, nossa, que nem acontece comigo com a Camila aqui, ela me inspira demais no exemplo dela, e tem uma outra hora que me deprime, fala, caramba, não estou conseguindo fazer metade do que ela faz. Então a gente tem que se respeitar, nos nossos limites, mas para isso é importante a gente construir essa jornada, para saber em que momento a gente está, para saber qual é o próximo passo, e lembrar também de qual foi a trajetória. Então, Thiago, maravilhoso, a gente fecha esse primeiro bloco do segundo dia, você entrega assim com emoção, entregou tudo, entregou até cabelo aqui, então, acho que, muito obrigado mesmo, a minha fala é essa. Entreguei até o que eu não tinha, né? Muito bom. Gente, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a Vivi e a Bela, porque eu sei que foi um desafio essa velocidade com quem eu falei. Muito obrigado pela tradução de vocês aí. Agradeço muito e realmente eu saio daqui, volto para o meu lugar comum, transformado, depois dessa jornada que eu aceitei participar com vocês. De coração, como eu falei no começo, vocês são as pessoas que fazem esse mundo melhor, que iluminam esse mundo. Eu fico muito feliz de fazer parte um pouquinho dessa jornada de vocês, da missão de vocês. Obrigado, gente. Maravilhoso, obrigado, cara, muito obrigado. Agradecer aqui também a equipe de suporte, a Gi que está aqui, o Henrique, que estão aqui comigo nos bastidores. E lembrando que hoje, como é domingo, a gente vai tentar fazer mais enxuto possível, tá, gente? Então, a gente volta às 14 horas, com a última fala aí, que é da Suelen. Então, como está todo mundo no meu home office, vai ali, né? Vai ali na cozinha, dá para alguns 3 passinhos, para alguns vão dar mais uns 100 metros, então, né? Então, se organize aí que a gente volta logo mais. E, só lembrando também, eu gostaria de pedir para que vocês postem o máximo possível nas redes sociais. Esse evento, nesse formato, ele está sendo gratuito, que é maravilhoso para nós, mas a gente precisa também fazer com que ele engaje para tanto trazer mais pessoas, mas gerar essa relevância e essa importância e fazer com que as pessoas vejam vocês também participando, que foi uma coisa que eu aprendi aqui enquanto liderança. Os hospitais falam assim, nossa, eu chego lá, nossa, vocês estão em tudo, vocês estão nesse evento, vocês estão naquele, evento de gestão, que às vezes nem eles estão. Então, isso também traz autoridade, traz engajamento com os nossos parceiros. Beleza, gente? Ficamos por aqui, vou colocar o vídeo para vocês e até mais, até daqui a pouco. Obrigado, Thiago. Novamente, valeu.